E o fundamento desse templo, dessa casa, desse prédio, desse edifício, ele diz aí no verso 20, é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, pedra de ângulo, aquela pedra sobre a qual se estabiliza ou se coloca o fundamento da casa ou do edifício, do prédio, onde ele vai ser construído. E ele também nos ensina aqui que esse fundamento ele foi lançado pelos apóstolos e profetas. A igreja, veja quantos termos Paulo usa para se referir à igreja aqui. A igreja é chamada de a família de Deus, a pátria de Deus, é chamada de novo homem, e agora é comparada a um edifício, tendo como pedra fundamental Jesus Cristo, e ele diz que o fundamento, que é Cristo, ele foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas. Profetas do Antigo Testamento, apóstolos do Novo Testamento, eles lançaram o fundamento da igreja, que é Jesus Cristo. E a igreja, portanto, é comparada a esse edifício. Paulo diz aqui no verso 21 que esse edifício, bem ajustado, ele cresce para santuário dedicado ao Senhor. É um edifício vivo, porque a figura do edifício dá a ideia de uma coisa de pedra, né, concreto, madeira, essas coisas, a gente pensa em alguma coisa, não, mas Paulo diz aqui, uma coisa estranha, né, para nós, é um edifício vivo, orgânico, é um organismo, na verdade, que está crescendo, cresce em número. Desde que Paulo falou essas palavras até hoje, esse edifício se expandiu pelo mundo todo, né, cresceu, ocupou partes grande parte da nossa civilização, e também em santidade, em conhecimento de Deus, em aproximação a Deus, em vida cristã aplicada às culturas onde esse evangelho participou. E desse edifício participam os gentios, não é só dos judeus. Só uma curiosidade aqui no verso 21, essa palavra, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Essa palavra santuário é a palavra grega naos, que se refere exatamente ao Santo dos Santos, aquele local lá no templo onde Deus se revelava, onde estava a arca e onde somente o sacerdote podia entrar. Agora, Paulo está dizendo, nós somos o naos, nós somos o santuário onde Deus habita. Esse edifício, ele cresce para ser o santuário de Deus. Deus não habita em edifícios feitos por mãos humanas. Isso acabou, isso fazia parte da lei de Moisés, onde havia um local só para adoração, que era o templo de Jerusalém. Isso foi desfeito. Deus agora habita no seu povo, onde o povo de Deus está reunido, convocado e congregado para servir a Deus e cultuar a Deus. Ali Deus está presente pelo seu Espírito Santo. Nós somos o local da habitação de Deus. E o alvo é esse aí, no verso 22, no qual também vós, Paulo falando para os Efésios como os gentios, juntamente com os judeus crentes, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que figuras lindas aqui para a igreja, um edifício vivo que cresce, um organismo que vai crescendo e que se torna cada vez mais o santuário de Deus, o local onde Deus habita e manifesta a sua presença. A Bíblia, aqui a igreja comparada a um novo homem, uma nova humanidade, aqui comparada a uma pátria da qual nós temos cidadania, a uma família da qual nós fazemos parte. O ponto é que tudo isso é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O que é que nós éramos antes? Estrangeiros, peregrinos, estranhos, separados do povo de Deus, longe de Deus, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora essa mudança extraordinária aconteceu, que nós fazemos parte desse povo que é o povo de Deus. Segunda lição que nós podemos tirar daqui é que, portanto, não faz sentido a igreja cristã adotar práticas judaicas referentes ao Antigo Testamento como se isso fosse agradar a Deus. Eu sempre estou falando aqui, isso tem sido promovido no meio evangélico por apóstolos, bispos, igrejas neopentecostais, coisas como trazer a Arca da Aliança para começar o culto tocando chofar. Chofar é aquele chifre de carneiro que Moisés mandou que se tocasse para convocar a Assembleia Solene. Então tem igreja evangélica que começa com um cara tocando chofar. Em vez de ter ali o prelúdio, né? É o chofar,
né, querendo chamar, tudo bem. Depois entra diáconos carregando uma réplica da Arca da Aliança, que é colocada lá na frente. Pastor que bota o quipá e a estola de rabino, e que fica fazendo viagem para Israel. Nós vamos ter uma viagem para Israel, mas não tem nada a ver com isso. Cláudio disse que não vai ungir ninguém lá com óleo do Jardim das Oliveiras. Tá? O pessoal leva para Israel, batiza no Jordão, pega as orações e coloca no Muro das Lamentações, vai fogueira santa no alto do Monte Sinai, para queimar as orações como se Deus fosse atender. Gente, e Efésios 2? Fica onde? Dizendo que essas coisas terminaram. É levantar o que Cristo derrubou. É levantar o que Cristo derrubou. Então, se você está debaixo de algum líder, de algum pastor, pregador, que quer judaizar você, é falso profeta. Fuja disso. É negação do Evangelho e da obra de Cristo, da obra de Jesus Cristo. Antes, o acesso a Deus era exclusividade dos judeus, na verdade, exclusividade dos sacerdotes, que uma vez por ano, e nem todos os sacerdotes, o sumo sacerdote, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, onde estava a arca que simbolizava a presença de Deus, e aquilo tudo estava protegido por um véu espesso, uma cortina grossa, que impedia que qualquer pessoa entrasse ali, a não ser o sacerdote uma vez por ano. Quando Cristo morreu, esse véu foi rasgado de cima a baixo, não foi de baixo para cima, como se fosse um homem, né? Mas Deus de cima para baixo, mostrando que foi Deus. Deus rasgou o véu, e agora o acesso a Deus está liberado. Nós não precisamos mais de sacerdotes, não precisamos de mediadores humanos, não precisamos de intercessores, não precisamos de qualquer instituição, mas nós temos agora acesso, e Paulo diz que esse acesso nós temos juntamente com os nossos irmãos. Por ele, por Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito, o mesmo Espírito, o Santo Espírito de Deus, que nos move, nos ilumina, que nos converte, nos regenera. Ele diz ao nosso coração, Abba, Pai, e nos conduz até a presença do Pai, tanto judeus como gentios, da mesma forma, unidos num só corpo, num novo homem, no mesmo acesso. E por isso minha última aplicação. Os cristãos deveriam ser as pessoas mais humildes e gratas da face da terra, porque foram agraciadas com o Evangelho de Jesus. Agora você sabe, você pertence a um povo diferente, você pertence a um povo novo, a nova humanidade que Deus criou em Cristo Jesus. Você tem paz com Deus, você tem acesso a Deus, a inimizade, a parede de separação foi derrubada, e tudo isso mediante o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na sua carne, na cruz, Ele desfez a inimizade. Que Deus abençoe sua vida, que você se reconcilie com Deus. Se você está aqui nessa manhã e não tem paz com Deus, esse é o momento. E talvez haja alguém aqui na igreja com quem você precisa se reconciliar. Não? Talvez haja alguém com quem você precisa se reconciliar, pedir perdão e reatar os laços. Alguém que você precisa perdoar. O momento é esse também. Que Deus conceda que nós sejamos um povo que vive em paz, perdoado, redimido, com as separações derrubadas pelo sangue precioso do nosso Salvador. Amém?